Irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Cristo nos ilumine, nos conduza sempre. Nós vamos conversar um pouquinho aí a respeito desse tema. E como já foi dito, faz parte daquele livro O Homem Integral, né? De Joana de Valdo. São 3 subitens que ele coloca nesse capítulo. O primeiro é a respeito do sexo. Sexo como meio de propiciador à fecundação nos ciclos orgânicos, periódicos, em ritmos equilibrados da vida. Essa seria a utilidade do sexo, a sua melhor utilização. Quando a natureza nos proporcionou isso, vejam que isso ocorre em todo o reino animal, vegetal. Não sei no reino mineral, porque eu nunca vi nada a respeito disso. Mas, com certeza, nesses 2 reinos, nós sabemos que essa utilização propicia a manutenção da espécie, dá uma oportunidade para os espíritos que estão no mundo espiritual reencarnarem, para que a gente tenha uma noção de que dessa situação no mundo espiritual, nós temos notícias, alguns autores falam sobre isso. Viana de Carvalho, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, no item Sociologia, tem uma pergunta que é feita sobre essa questão da superpopulação na Terra. A pergunta é: procedem as preocupações a respeito dessa superpopulação na Terra? E o espírito de Viana de Carvalho diz que pelo planeta ainda vão passar pelo menos 5 vezes a população encarnada hoje. Então nós temos aí em torno, hoje, 5 vezes 7 bilhões, teríamos aí no planeta Terra, encarnados e desencarnados, em torno de 35 bilhões de criaturas, dos quais apenas 20% estão encarnados. Então, na realidade, existe um contingente aí de 28 bilhões de desencarnados. A maioria dos encarnados, segundo Hermann Dufour, é de 65% de doentes. No mundo espiritual, os desencarnados, a população seria em torno de 50%, que daria em torno de 14 bilhões de criaturas doentes. O restante ainda está num processo de despertar, aceitar e lutar para a sua própria melhoria. Então nós temos aí em torno de 16 a 18 bilhões de criaturas que ainda precisam do processo de reencarnação, incluindo uma boa parte de nós que estamos aqui hoje, porque provavelmente a gente não vai concluir, talvez algumas exceções, o nosso aprendizado no planeta Terra. Então iremos precisar de reencarnar, sabe? Talvez algumas vezes ainda. Então tem todo esse contingente para adentrar o plano físico, e isso hoje, meio de comunicação para que isso se efetue é justamente o sexo. Então, na realidade, o sexo tem uma função extremamente nobre no processo evolutivo do planeta. Sem que isso se efetive, torna-se, nas condições atuais, adentrar o plano físico esse contingente aí de 14 bilhões de criaturas. E, além do mais, não completando a nossa educação, nós vamos ter que voltar para poder completar esse processo evolutivo. O que tem sido feito hoje com o sexo? Um fator de desditas e problemas da mais variada expressão. Nós
Nós sabemos disso. Basta o indivíduo querer entrar na internet e vai ter acesso a isso. As revistas pornográficas existem aí em qualquer banca de revista. Se faz filmes, pessoas são contratadas, se ganha dinheiro para expressar esse tipo de sexo desvairado e desequilibrado. Naturalmente que isso propicia, do ponto de vista espiritual, uma porta aberta para os processos obsessivos nesse aspecto sexual. Então, os espíritos que desencarnaram presas de dependência da sexualidade, eles estão aí povoando o nosso universo em torno de nós, sugerindo, obsidiando para que as pessoas utilizem cada vez mais o sexo desregradamente. Agora, isso é um problema extremamente sério. Muito sério. Muito mais, talvez, do que outros tipos de dependência. E a gente tem que ficar atento a isso. Nós que somos pais e mães. A força da energia sexual transfere-se de uma para outra existência. A energia sexual é uma energia criadora. Então, todo indivíduo que utiliza a sua energia sexual de forma equilibrada, ele é capaz de criar uma série de benefícios para a humanidade. Reparem que muitas vezes os cientistas, claro que não falo de todos, mas no processo de criação deles, eles se utilizam em muito a energia sexual. E ela pode ser direcionada para esse processo criativo. É só a gente observar a capacidade, até que talvez aqui vocês tenham visto a psicopictografia, né? Então, aquele tipo de trabalho que é feito, naturalmente que é propiciado pela energia sexual, já que ele é criador da vida. Então a gente pode direcionar para as nossas criações positivas, como também podem ser direcionadas para aquilo que não deve, que é o que hoje se faz muito. A conduta desregrada na área sexual decorre da ausência de amor e afetividade no ato sexual. Ele se torna simplesmente mecânico. E com isso se torna um vício. Produz frustrações emocionais, porque o indivíduo que está constantemente na prática da sexualidade dele, sem um objetivo afetivo, sem haver um envolvimento, porque a energia sexual mexe exatamente com as suas emoções e os seus sentimentos. Então, o indivíduo que não consegue mobilizar a energia sexual associado ao amor, ele constantemente está mudando de parceiro. Não existe satisfação possível para aquela pessoa, independente de ser homem ou mulher. Essa energia vai gerar essa condição, estando ela desequilibrada, vai gerar essa condição extremamente doentia para o seu praticante. Independente do mal que o indivíduo faz. Porque o parceiro ou parceira que se associa a ele para a prática desse sexo pode nutrir sentimentos que querem ver satisfeitos, emoções que querem ver satisfeitas. Porque a prática do ato tem essa condição de completar o indivíduo na área emocional e sentimental. Quando isso não ocorre e ele se torna apenas um ato mecânico, isso deixa de ser complementado e gera desejo. E esse desejo, por mais que o indivíduo repita, isso é a mesma coisa se a gente se viciar no álcool ou no fumo, a dificuldade é enorme para poder parar. Só que aí a condição é muito pior, porque essa energia é extremamente poderosa. Então,
vai proporcionar um desequilíbrio, primeiro, das funções genésicas do indivíduo que pratica, que se submete a essa condição extremamente desequilibrada. Segundo, como ele diz aqui, transfere-se de uma para outra existência. Se o indivíduo estabelece um relacionamento e vai até o ato sexual, e o parceiro dele está esperando uma contrapartida de ordem sentimental e não se vê satisfeito porque aquele que se utilizou e abusou simplesmente queria uma satisfação sexual através do ato, aquele débito, aquela vinculação, aquela energia vinculadora daqueles dois seres vão ficar estabelecidas. E só serão desatadas no momento em que aquele que se aproveitou, que explorou o outro, tiver a condição de retornar e devolver aquele amor que naquele momento anterior ele não conseguiu fazer. Então, esse aspecto, vocês imaginem então aqueles que praticam atos de violência sexual. Então, aí é que a coisa fica mais complicada. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e abordando essa questão de, por exemplo, as mulheres que são agredidas, estupradas, têm a possibilidade de realizar o aborto. E aí eu estava defendendo a ideia de que, olha, isso não acontece por acaso. Existe, eu vou falar um pouquinho lá no final, sobre essa questão kármica. Então o indivíduo, se aconteceu com ele, naturalmente não existe injustiça no planeta Terra, não existe, do ponto de vista da justiça divina. A gente pode ter injustiça no mundo material, porque as nossas leis são imperfeitas e as nossas condutas são moralmente desequilibradas ainda. Mas diante da justiça divina não há nenhum tipo de justiça. Nós só passamos por aquilo que é necessário para nós. Então, no momento em que a gente passa por uma situação como essa, eu sei da dificuldade de aceitar o fato, mas está ali se consumando a justiça divina. Eu pratiquei esse ato numa encarnação passada, prejudiquei alguém e agora recebo isso de volta. E a minha aceitação é quem vai definir se efetivamente eu estou quites com a justiça divina ou não. Eu falava há pouco ali com o André que existe um capítulo no livro Céu e Inferno, chamado Código Penal da Vida Futura, em que Kardec, com os espíritos, trabalhando com os espíritos, diz que a gente só está quites com a justiça divina no momento que a gente cumpre 3 etapas. A primeira, o arrependimento, e eu não estou falando do arrependimento, derramar rios de lágrimas, porque muitas vezes a gente faz isso e não se arrepende de nada. Mas o arrependimento que constata o erro e se propõe a não mais praticar aquele tipo de erro. Esse é o arrependimento verdadeiro. O segundo é a expiação. A segunda etapa é a expiação. Você feriu alguém, causou dor a alguém, você vai receber isso de volta. Para quê? Mas isso aí não é um castigo? Não, não é um castigo. Você precisa sentir na pele a dor que você provocou no outro, para que você aprenda que não deve mais fazer aquilo. Lembremos, já está precedida da etapa anterior, que é o arrependimento. E a terceira etapa é você tem que retornar para reconstruir o que foi destruído. E isso pode ser uma relação sentimental. Se você causou isso para alguém de uma forma violenta, você vai ter que retornar para reconstruir aquela relação. Por quê? Porque a lei que rege o universo é a lei de amor. E enquanto ela não estiver estabelecida entre todos os seres, nós vamos continuar reencarnando para reconstruir, para arrepender, para expiar. Existe no Evangelho um capítulo chamado Sede Perfeitos, é o 17º, em que se clama que as pessoas deveriam buscar a perfeição igual à perfeição divina. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, enquanto nós estivermos em curso
em um desses problemas causados por nós, normalmente na área sexual, nós vamos reencarnar, vamos sofrer, para depois a gente se ver livre daquele processo. Então, naturalmente, na época como a de hoje, em que a licenciosidade é uma coisa patente, a gente vê isso em todos os lugares, o respeito ao sexo é algo assim muito relativo. As pessoas, claro que eu sei que tem gente que tem o maior respeito por essa capacidade humana, mas a grande maioria está completamente perdida no que se refere a esse tipo de aspecto do ser. Então, ela produz as frustrações emocionais, como eu disse. Existe uma relação. No momento que você pratica uma relação, você tem a energia sexual ligada às suas emoções e aos seus sentimentos. Na hora que isso não é completado, ou seja, não existe uma troca entre os parceiros de uma emoção, como por exemplo o afeto, ou de um sentimento como sendo o amor, ele vai ficar, um dos dois vai ficar frustrado. E isso é muito comum a gente encontrar. Muito comum. Então, ele produz essas frustrações, as insatisfações. Como eu disse, o indivíduo bebe esse copo d'água agora, daqui a pouco está com sede de novo. Eu, outro dia, vinha no carro, assistindo um programa aí de rádio, a Rádio Metrópole, uma daquelas perto, tem um programa às 6 horas, que tem uma terapeuta que trata somente desses temas. E o indivíduo ligou para lá, dizendo o seguinte: olha, eu não bebo, eu não fumo, mas tenho relações sexuais todo dia 3 vezes. Digo, meu Deus do céu, como é que eu não imagino uma situação como essa. Mas ele falou, se é verdade aquilo eu não sei, mas imagino que tem pessoas que provavelmente fazem isso. Fazem isso. E naturalmente que isso é uma agressão. Porque você pode ter o desejo e até a capacidade de fazer, mas o seu parceiro aceita isso de bom grado? Realmente aquilo faz parte de uma convivência a dois? Não sei. Então, arrependimento e conflitos perturbadores. Ou seja, o indivíduo faz e depois se arrepende. Vamos falar um pouquinho disso? Tem um toque lá na frente, mas eu vou dizer logo agora. Cada reencarnação nossa, nós construímos uma personalidade. Eu tenho repetido isso para as pessoas gravarem. Então, agora, vamos supor que eu tenha tido 20 reencarnações no planeta Terra. Então, agora, comigo aqui, tem 20 personalidades. 20 personalidades. E essas personalidades ditam algumas atitudes minhas, interferem na minha atual personalidade, que está sendo formada. Até o dia da minha morte, a minha personalidade estará sendo formada, porque eu aprendo a cada segundo. Então, você carrega isso. E nós temos também consciência, que é o poder de diferenciar o que está certo do que está errado, desde o momento da nossa criação. Então, o indivíduo sabe exatamente se está errado ou se não está. Pois bem, essa consciência cobra de nós toda vez que nós erramos. Todas as vezes, independente do tipo de erro. Se foi intencional ou não foi intencional. Aqueles que são intencionais, naturalmente, pesam muito mais na nossa consciência. E isso fica guardado naquilo que se denomina como sendo inconsciente. Que na realidade é a estrutura perispiritual. Então, na medida em que você vive, passa por experiências reencarnatórias, erra na sua conduta moral, fica registrado no seu íntimo e ela se materializa na forma de um sentimento que é muito comum encontrarmos nos dias de hoje: o sentimento de culpa. Esse sentimento produz em você uma reação contra você mesmo.
E aí você encontra os casos de, por exemplo, baixa autoestima, medos que não têm origem sequer nessa encarnação. Esse sentimento de culpa é muito forte, porque é a nossa consciência nos acusando do erro que nós cometemos, ou nessa encarnação, ou numa encarnação anterior. Então, naturalmente, que o arrependimento se apresenta. E esses conflitos nós já estamos trazendo de encarnações passadas. Que se a gente olhar a história da humanidade, você vai ver que as condutas daqui para trás, elas eram cada dia piores. Quanto mais distante do momento atual, mais a ignorância predominava, e o indivíduo, desde que tivesse o poder, ele fazia aquilo que queria. Há poucos anos atrás, séculos atrás, 1800, nós estávamos com um processo de escravidão aqui no Brasil. Então, os senhores de engenho daquela época, os senhores de fazendas e tal, tinham o poder de vida e de morte sobre seus escravos. O que será que eles fizeram? Não sei. A gente sabe de relatos de grandes guerreiros que também fazem parte da história da civilização humana. O que será que ele fez com o poder que tinha? Nós sabemos, na área do sexo, que os haréns eram uma realidade até pouco tempo atrás e até hoje, em alguns lugares. Então, naturalmente, que todos esses erros produzem conflitos. Porque você sabe que está errado e sabe que não deve errar. Está estabelecido aí o conflito. O sexo foi completamente desnaturado quando, hoje, ainda é um tabu. Né? Hoje não se encara o sexo de uma forma equilibrada, como um meio de reprodução. Imaginem vocês, entender o sexo como ferramenta para a depuração desse planeta, através dos processos reencarnatórios. Então a gente traz espíritos que há 2.000, 3.000 anos não reencarnam, porque estão fazendo mal. E eles são introduzidos no mundo físico justamente para proporcionar o quê? Um processo de arrependimento, uma expiação e, naturalmente, uma reconstrução. Então, se isso não ocorre, o que vai acontecer? Essa humanidade desencarnada, que é maior do que a encarnada, vai continuar obsidiando a gente. Hoje, nós estamos o quê? Em torno de pelo menos 2 a 3 espíritos, se fôssemos dividir estatisticamente, 2 a 3 espíritos em nossa companhia. Espíritos doentes. Então, para a gente se livrar de processos obsessivos, no atual estágio de evolução nossa, é um problema extremamente sério. E vocês imaginam o seguinte, que chega a gente na casa espírita que quer resolver seu problema de obsessão com 2 ou 3 reuniões. Acha que um espírito, vamos supor, eu sempre gosto de utilizar essa imagem para que a gente note um companheiro, um irmão nosso que é traficante. Vocês acham que nós temos condições de recuperar uma pessoa que foi traficante a vida toda, foi morto até por os adversários e se manifesta numa reunião mediúnica, e a gente vai conseguir transformar esse espírito num espírito equilibrado com 5, 10 minutos de conversa? Vocês acham que isso é possível? A gente põe um camarada desse na cadeira e passa 10, 20 anos e a gente não consegue muita coisa, a não ser piorar o estado. Então, a gente tem que ter noção disso. Nós estamos falando da possibilidade desse ser reencarnar e refazer uma trajetória muito melhor. Transformar-se efetivamente numa pessoa melhor. E isso, muitas vezes, isso é possível através do sofrimento, na carne, no corpo físico. Então o sexo é uma ferramenta para depurar a raça humana, encarnada e desencarnada. Então, o poder criador dessa energia, ela é enorme. O poder transformador também é muito grande.
grande. E, sendo mal conduzida, naturalmente que vai proporcionar mais desequilíbrios ao invés de nos trazer, né, gratificações. A revolução sexual, aquilo que começou ali pelos anos 60, dos últimos tempos, abriu espaço para que promiscuidade. Quem não se lembra da figura de Woodstock? Não é? Até hoje se celebra não sei quantos anos daquela ocorrência. O que se viu ali? Uma promiscuidade total, desvalorizando o ser humano, que muitas vezes vive a serviço do sexo. Se essa revolução trouxe para a mulher até algumas vantagens, mas também objetificou, ela se tornou um objeto. Então, trouxe alguns avanços, num sentido, mas em outros, piorou. O uso de qualquer função de maneira inadequada produz distúrbios. Se eu usar minha fala para proporcionar desequilíbrio nas pessoas, eu vou responder por isso. Além disso, provocar uma reação naquelas pessoas que me ouvem, que é dirigida para o desequilíbrio. Então, naturalmente que vai produzir distúrbios, desajustes, carências, que somente a educação consegue resolver. O camarada que está lá viciado no sexo, ele tem uma carência aqui enorme. Ele não consegue de forma nenhuma satisfazê-los. Ele não consegue amar ninguém. Ele só vê a pessoa como objeto de prazer sexual. Então, é realmente uma responsabilidade enorme. Bom, a canalização correta das energias sexuais pelo trabalho, pelos desportos, conversações edificantes, auxiliam o indivíduo a bem-estar. Quando ela é direcionada corretamente. Vocês vejam, pessoas que não dispõem de recursos financeiros realizarem obras maravilhosas. Exemplo, Irmã Dulce. Até hoje, nós temos aqui na Bahia, como referência, o Hospital Santo Antônio. Como é que começou? Na canalização correta da energia sexual dela, que não foi para a prática do ato sexual, mas foi para exercer o sentimento de amor. Olha o resultado. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi chegou um momento na vida dele em que ele sentou-se com a mulher e disse: a partir de hoje nós não vamos mais ter relações sexuais. Foi um contrato que ele fez com a esposa e continuou casado com ela. E viveram até o dia que ele morreu. E ele foi capaz de que, utilizando essa energia sexual, proporcionou a liberdade da Índia, que era uma colônia inglesa. Estimulado pelo amor, a energia sexual estimulada pelo amor, acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegrias. Então, está ali. Seu grande objetivo é o exercício do amor, em sua expressão maior. Em sua expressão maior. Nós treinamos fazer essa troca do sentimento de amor através da relação sexual. Então isso, ao invés de aviltar a função, enobrece. Eu posso, como nosso irmão Divaldo Franco, se abster, não é casado, Chico Xavier não foi casado, mas eles tinham uma família que era a família universal, os seres humanos de uma forma geral. E estão trabalhando, pelo menos o Divaldo Franco até agora está aí, trabalhando, exercitando, canalizando de forma correta a sua energia sexual. Isso não vai gerar nenhum tipo de distúrbio, nem nenhum tipo de desequilíbrio. Diferente de outros usos que são dados a essa energia. Então a gente vê Buda
foi lá, ficou sentado lá naquele determinado momento, só refletindo, e deixou uma filosofia de vida para as pessoas, que é o aprimoramento até você chegar a um grau de perfeição. Conseguiu fazer isso. E são inúmeros os modelos que a gente pode pesquisar e encontrar. Todos eles, vocês podem dizer, se abstiveram praticamente do ato sexual. A energia foi toda canalizada para uma construção em benefício da humanidade. Se vocês querem fazer um exemplo com vocês próprios, dediquem, por exemplo, a tarefa de estudar. E deixem de praticar o sexo durante 2, 3 semanas. E percebam que a sua capacidade intelectual se amplia. É só uma experiência. Se a gente fizer, a gente vai notar isso de imediato. Não precisa se tornar uma pessoa completamente avessa à prática sexual. Mas reparem, vocês vão notar uma energia diferente em vocês, e ela é geradora, você não sente preguiça, você se torna uma pessoa mais dinâmica. O problema é você abdicar da prática. Porque aí, para muita gente, claro que eu não sei, não são todas as pessoas, se não houver sexo na vida dele, não existe vida. Paciência, né? Cada um escolhe aí o caminho que quer trilhar. Aí, em função disso, em função de não compreendermos a verdadeira utilização dessas energias, surgem os relacionamentos perturbadores. Então o indivíduo